Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada connosco. Hoje, vamos olhar para uma dinâmica que é, fascinante no mundo empresarial. A relação entre as grandes empresas, as gigantes estabelecidas, e as startups mais ágeis, mais inovadoras. O nosso ponto de partida é um artigo, já de 2017, do Edson Zogby, que olha especificamente para isto. E a nossa missão aqui, vá lá, é tentar perceber uma ideia que o artigo lança e que desafia um bocado o senso comum. A ideia de que, neste ecossistema de inovação, as grandes empresas podem precisar mais das startups do que o contrário. Queremos perceber porquê. E o que é que isso implica, claro. Portanto, a questão é esta. Como é que empresas enormes, com imensos recursos, com departamentos de P&D, como é que parecem ter tanta dificuldade em inovar sozinhas, ao ponto de precisarem de ir buscar ajuda fora, às startups? E do outro lado, será que as startups precisam mesmo delas? Ok, vamos lá mergulhar nisto? Comecemos por aí, então. Por que é tão complicado inovar dentro destas grandes estruturas, mesmo tendo equipas dedicadas a isso, a P&D? Sim, o artigo explora isso. E há várias razões. Uma, talvez a mais direta, é que inovar a sério custa caro e é incerto. E não falamos só do dinheiro vivo, que já é muito. Falamos de tempo, da energia, da organização, do foco dos gestores. Uhum. Que muitas vezes está na operação do dia-a-dia, não é? Exatamente. Manter a máquina a funcionar, a complexidade diária, a pressão dos resultados trimestrais. Há uma inércia, pronto, que puxa para o business as usual. Mas o Zogby vai um pouco mais além. Ele argumenta que a própria estrutura de muitas destas empresas, muito hierárquica, muito em silos, não ajuda. Não é a melhor para a inovação disruptiva que o mercado pede hoje. Ele fala da sociedade em rede. Sociedade em rede. Sim, um ambiente onde as coisas fluem de forma mais distribuída, menos linear. Tentar gerir inovação numa estrutura super vertical é ineficaz. Obsoleto, até. E como é que essa rede torna a gestão linear obsoleta, na prática, para inovar? Olha, pensa como surgem as ideias. Muitas vezes é de colaborações que não estavas à espera. Conversas de corredor entre departamentos diferentes, juntar conhecimentos de áreas que não se falavam. Numa estrutura muito rígida, isso é mais difícil. A informação sobe e desce, as decisões estão lá em cima, há pouco espaço para experimentar nas pontas, digamos. Uhum. E a inovação precisa de agilidade, de adaptação rápida, até de um bocadinho de caos controlado, se quiseres. As estruturas lineares querem ordem, previsibilidade. Querem abafar isso. O artigo diz mesmo que, sem criar novas formas de ligar por dentro e, crucialmente por fora, estas empresas arriscam-se a ficar para trás, a estagnar. E é aí que entram as startups, segundo o Zogby. Ele diz que são um dos elos interessantes e viáveis para as grandes se ligarem a essa rede externa de inovação. Ele também fala da academia, das redes sociais, mas as startups parecem ter ali um papel especial. Exatamente. As startups são, de certa forma, a inovação já a mexer-se, sem as amarras da burocracia da empresa grande. São como equipas de exploração rápidas, já no mercado. Mas, e isto é importante, o artigo faz questão de definir o que é uma startup para este contexto, para o mercado de inovação. Não é só uma ideia, pois não? Não, de todo. E essa distinção é mesmo fundamental. O Zogby é muito pragmático aqui. Ele alinha a definição com quem investe ou apoia estas empresas. Programas de aceleração, business angels, capital de risco, até entidades públicas. Para esta gente toda, uma startup não é só uma ideia brilhante no papel. Nem sequer é só um protótipo que funciona ali na bancada do laboratório. Então o quê? A definição que ele usa é de pequenos negócios que já implementaram as suas inovações. Já passaram da ideia à execução inicial, normalmente estão a validar, a ajustar o modelo de negócio e, o ponto-chave, já mostram aquilo a que se chama tração. Tração. O que é que isso quer dizer, na prática, para uma startup? Tração significa que o mercado já deu algum sinal de validação. Pode ser utilizadores a crescer, clientes que já pagam mesmo poucos, receitas iniciais, parcerias. Basicamente são provas, ainda que iniciais, mas são provas de que aquilo resolve um problema real e que há gente disposta a usar ou a pagar. Ok. O artigo reforça muito isto.
ter só a ideia ou só o protótipo não chega para ter o estatuto de startup aos olhos de quem pode investir ou fazer parceria a sério. A validação do mercado é que faz a diferença. Percebo. Portanto, a empresa grande, quando procura uma startup, geralmente não quer uma ideia crua, quer algo que já tenha dado um passo no mundo real, reduzindo o risco. Mas o artigo também diz que a relação pode ser boa para os dois lados. A empresa grande pode acelerar, investir, ser mentora. Parece uma via de dois sentidos. E é aqui que o Zogby lança o argumento mais forte, talvez mais provocador. É verdade que a startup pode ganhar muito, acesso a mercados, dinheiro, conhecimento, credibilidade. Mas, e este é o ponto central dele, a necessidade não é igual dos dois lados. O busilis da questão é que as startups, sobretudo as boas, as promissoras, elas não dependem só das grandes empresas para ter sucesso. E por que é que ele diz isso? Qual é a base dessa independência relativa? Olha, o artigo lembra-nos que existe todo um ecossistema de inovação hoje, muito vibrante, muito diverso. As startups têm muitas opções. Há aceleradoras especializadas com mentoria intensiva, redes de contactos, há investidores anjo à procura do próximo unicórnio, há fundos de capital de risco com experiência em fazer crescer negócios e há imensos programas públicos de apoio, com subsídios, empréstimos mais baratos, incentivos. Uhum. A implicação disto é enorme. Uma startup com potencial a sério, com essa tal tração já aprovada, está numa posição de força. Relativa, mas de força. Pode escolher parceiros, pode negociar, não está refém de uma única proposta de uma empresa gigante. Esta variedade de opções dá-lhes uma autonomia que se calhar não existia há uns anos. Então, se as startups têm estas opções todas, a conclusão lógica, segundo o artigo, é que o ónus, a iniciativa, cai mais na empresa grande. São elas que têm de se tornar o atrator, como ele diz, o polo que identifica, aborda e seduz as startups para colaborar. A balança do poder inclina-se um bocadinho. Exatamente isso. A empresa grande deixa de ser só o comprador ou o investidor todo-poderoso. Passa a ser também um pretendente no mercado que é competitivo pela inovação. Tem de mostrar valor, tem de ser rápida na abordagem, senão a startup pode simplesmente escolher outro caminho, um investidor mais ágil, uma aceleradora mais focada. E se a responsabilidade está mais do lado da gigante? Como é que ela faz isso? Na prática, como é que aborda e atrai estas startups? O artigo dá pistas. Sim, sugere uma abordagem com várias frentes, que mistura o tal pensamento complexo com ações lineares. O pensamento complexo é perceber o ecossistema, a rede, estar aberto a várias formas de interagir. As ações lineares são os passos concretos. Por exemplo, Começar com coisas claras e públicas. Declarar que a empresa quer colaborar com startups. Por isso, no site, nas redes sociais, em comunicados. Sinalizar que a porta está aberta. Mas ficar à espera não chega. É preciso ir onde elas andam. eventos de inovação. Exato. Estar presente em eventos, conferências, nos demo days das aceleradoras. Não só para ver, mas para falar, criar relações. Fazer networking a sério. E depois entra aquela analogia do futebol antigo que o artigo recupera, que é engraçada. A necessidade de ter olheiros. Olheiros das startups. Como é que isso funciona? A ideia é ter pessoas, podem ser da casa, dedicadas a isso, ou consultores externos, cuja função é mesmo essa. É encontrar, analisar e fazer o primeiro contacto com startups que interessam, que se alinham com a estratégia da empresa. Estes olheiros têm de conhecer o meio, ter contactos, perceber as tendências e conseguir avaliar o potencial de uma startup. Não é só a tecnologia. Não, de todo. É a equipa, a visão, até se culturalmente aquilo pode funcionar numa parceria. O artigo sublinha que esta procura tem de ser contínua, Estruturada. proativa. Não é uma coisa que se faz uma vez. Faz sentido. Existe uma dedicação, uma especialização que, se calhar, nem todas as grandes empresas estão prontas para investir nisso. E essa necessidade de ser proativo, ter olheiros, isso implica um esforço grande, não? Sim, o texto deixa isso claro. Exige mais do que só boa vontade. Exige dinheiro para os eventos, para as pessoas, se calhar para pequenos investimentos para testar. Exige uma estratégia clara que é pense startups. Para quê? E, talvez o mais difícil, exige uma mudança lá dentro, na cultura. As grandes empresas, habituadas a processos mais lentos, com mais aversão ao risco, têm de aprender a falar a linguagem das startups, têm de simplificar a forma como contratam ou fazem parcerias, ser mais rápidas a decidir, estar dispostas a experimentar coisas flexíveis. É um desafio organizacional, sem dúvida.
E mesmo quando a empresa consegue ter sucesso, seja com inovação interna ou com estas parcerias, o artigo do Zogby acaba com um aviso. Um aviso sério contra o comodismo, não é? Usou outra vez o futebol. Sim, essa analogia é muito visual. A equipa marca um golo e passa 15 minutos a festejar desalmadamente. E nesse tempo, o adversário marca vários e vira o jogo. A mensagem é óbvia. O sucesso do hoje não garante nada amanhã. No mercado que muda tão depressa, administrar o sucesso, ou seja, só gerir e otimizar o que já se conquistou, é meio caminho andado para ficar irrelevante. Quais são os riscos específicos que ele aponta aí, nessa fase pós-sucesso? O Sogby alerta para vários perigos. O primeiro é simplesmente parar, achar que a inovação que resultou chega por muito tempo. O segundo é tratar a inovação como uma moda. Um projeto com um princípio, meio e fim. Exato, como um projeto que acaba, em vez de ser uma capacidade contínua da empresa. Desmobilizar equipas ou cortar dinheiro para explorar coisas novas assim que se atinge um objetivo é um erro clássico. E há um terceiro risco giro que ele menciona, com a expressão portuguesa, o perigo de confiar demais nos santos de casa. Achar que o talento interno resolve tudo. Isso. Acreditar que todo o talento, todas as boas ideias para o futuro já estão dentro da empresa. O talento interno é vital, claro, mas esta visão pode levar à arrogância, a ignorar o que se passa lá fora, a subestimar o que vem de fora, das startups, achar que os nossos colaboradores sozinhos vão fazer sempre milagres. Pode fechar a porta a oportunidades cruciais. E ele nota que esta armadilha do comodismo é muito comum, afeta até empresas que são relativamente novas, mas que cresceram depressa e ficaram dominantes. É fácil cair na inércia da escala, do sucesso que já se teve. Exatamente. A cultura de startup, aquela fome, agilidade, a paranoia saudável com a concorrência, tende a perder-se com o tamanho e a burocracia, a menos que haja um esforço consciente da liderança para a manter viva. Sempre. Então, se tivéssemos que resumir a mensagem principal que tiramos desta análise do artigo do Zogby, qual seria? Parece que a ideia-chave é mesmo esta, a simetria na relação. Penso que sim. A conclusão forte é que a dinâmica mudou. Já não é, se alguma vez foi puramente assim, uma relação em que a grande empresa tem todo o poder e a startup é só um fornecedor passivo ou um alvo para comprar. Hoje, pela complexidade da inovação e por causa deste ecossistema todo que apoia as startups, são as grandes empresas que têm uma necessidade estratégica mais urgente, precisam de procurar, atrair, colaborar ativamente com estas fontes externas de inovação. As startups, por outro lado, têm mais cartas na mão. Têm mais opções, isso dá-lhes poder de negociação, dá-lhes autonomia, a responsabilidade de construir a ponte, de criar valor para os dois lados, cai mais sobre quem é maior, quem já está estabelecido. O que os deixa para uma reflexão final interessante. Algo para quem nos ouve pensar um bocadinho. Se partirmos disto, que as startups boas têm várias opções aceleradoras, investidores, VCs, outros programas, como é que as grandes empresas podem diferenciar a sua proposta de valor para conseguirem mesmo atrair as melhores startups? Essa é a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Se o dinheiro já não é o único fator decisivo e se o acesso ao mercado pode vir de outros lados, o que é que uma grande empresa pode pôr em cima da mesa que seja mesmo único? Irresistível para uma startup de topo. Será o conhecimento técnico profundo da indústria, a escala global de distribuição, a capacidade de integrar a inovação da startup numa plataforma que já tem milhões de clientes, ou será algo mais ligado à cultura de colaboração, à rapidez nos processos de parceria, à reputação da marca? Que mistura de coisas tangíveis e intangíveis torna a parceria com uma gigante mais interessante do que as outras opções? Encontrar essa resposta única é, se calhar, um dos maiores desafios estratégicos para as grandes empresas que querem liderar com a inovação na próxima década.